Olá, boa tarde, minhas queridas. Mais uma semana. E olha, né, já estamos no mês de dezembro, o último mês do ano de 2020, né? E estamos aqui mais uma vez para compartilhar com vocês mais um trechinho daqueles livros, né? Vamos dar mais 3 pensamentos poderosos. São pensamentos, né, Ju? Sim. Antes de mais nada, boa tarde, Ju. Boa tarde, Bispo Zidinha. Tudo Paz do bem? Senhor. Graças a Deus. É Tudo bom ótimo. estar aqui, não é? Sim, é sempre uma alegria. É bom, né? É bom demais. É um regozijo, é um prazer. E diante de tudo, eu consigo ficar feliz, porque a palavra do Senhor me traz alegria. Amém, e me isso. renova. E por isso nós estamos aqui, né? Nessa motivação. É verdade. De aprender mais e mais dos pensamentos poderosos. Oh, é verdade, minhas queridas. Quando nós começamos a mudar o nosso pensamento, tudo muda. Porque nós vamos falar aquilo que é real, aquilo que é da vontade de Deus. Vamos ser positivas, não é? Sim. E é tão interessante porque os pensamentos muitas vezes se tornam hábitos nas nossas vidas. É verdade. Não é isso? É. E a gente, sem a gente pensar, o pensamento está ali alojado e se tornou um hábito. Então nós temos que rever quais são os pensamentos que muitas vezes, sabe, são pensamentos negativos, pensamentos que nos jogam para baixo. Não é? Sim. E a palavra de Deus é uma palavra positiva, é uma palavra de fé, é uma palavra que sempre nos levanta, nos encoraja. Sim. Não é verdade? É verdade. E nessa situação que a humanidade toda está enfrentando, nada mais propício do que nós começarmos a ver com os olhos da fé. Claro. Não é isso? Porque o que o mundo nos apresenta é violência, destruição, morte. Sim. Não é? Mas o que Deus nos apresenta é paz, é alegria, é vida. É verdade. Não é isso? E é nisso que nós temos que pensar. Sim, é verdade. Quando a gente estuda o livro, né, a gente consegue perceber como Deus tem um cuidado muito especial. Porque teve uma parte do livro que me chamou muita atenção, que ele diz assim, que a gente tem que entender que ele não criou nada ruim. Exato. Então, como é que nós possamos, sendo criados por Deus, ter pensamentos ruins? O que é que acontece? A gente não pode se livrar dos pensamentos nem das emoções, não é verdade? Isso. Mas a gente pode administrá-las. Isso. Saber o que é bom, o que não é bom, a gente vai fazer o quê? Como tudo que a gente sabe que não é bom. Jogar fora. Joga fora. Exatamente. E isso é uma prática que nós temos que ter diariamente. Uhum. E é nesse tempo de dificuldade, onde a maioria das coisas para o mundo não está nada bem, não está nada bom, Isso. é que nós temos que ainda mais praticar. Exato. E hoje nós vamos falar de mais 3 pensamentos poderosos que têm que se alojar, Sim, né? Que sim. são hóspedes bem-vindos. Esses são. Que, aliás, nós não queremos que eles sejam hóspedes, mas nós queremos que eles se tornem residentes. É verdade, faça morada. Morada, né? É. E o pensamento poderoso número 4 é uma coisa que mexe muito com nós mulheres, né? Porque fala assim: sou uma pessoa que não se ofende facilmente. Ui. Ai, 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 né? Oh, meu Deus. Então, nós mulheres que somos muito emocionais, Sim. a tendência de nós nos ofendermos é muito mais rápida do que o homem, né? Sim. A mulher se ofende muito mais rapidamente do que o homem. Então, nós temos que aprender que nesse mundo, nós sabemos que nós sofreremos ofensas, não é? Mas que nós não sejamos causas de ofender ninguém. Sim. Que não sejamos nós a ofender. Sim. Não é? E essa sou uma pessoa que não se ofende facilmente, é que
para eu ter uma vida vitoriosa, eu tenho que aprender a perdoar rapidamente. Sim. Não é isso? Sim. Porque a palavra de Deus diz que um irmão ofendido é mais difícil de você ganhá-lo de volta do que uma pessoa que nunca ouviu falar do Senhor. Né? Então a ofensa é algo que vai enraizando dentro da pessoa e vai criando a mágoa, vai criando a ira, vai criando a repulsa, né? O ódio. É porque nós temos o hábito, Bispo Isildinha, de focar mais nas ofensas do que naquilo que verdadeiramente nos traz felicidade. Por quê? Porque uma pessoa, para chegar a nos ofender, eu acredito que muitas das vezes, né, eu falo assim em questão de amizade, de relacionamento, ela não simplesmente chegou e lhe agrediu. O que eu costumo dizer? A gente tem convivência com as pessoas. Sim. E diante das convivências, as pessoas fazem muitas coisas boas, mas nós temos o hábito, pelos pensamentos negativos, focar simplesmente na ofensa. Isso. E nós não podemos, a gente tem que mudar esse hábito. Quando vier uma ofensa, né, ou quando, a Bíblia nos ensina que a gente tem que fazer ao nosso próximo aquilo que gostaria que fizesse conosco. Isso. Né? Então, quando houver uma ofensa, ou a gente pensar em ofender alguém, a gente tem que trabalhar o quê? Olha, se eu vou falar isso, será que eu gostaria de ouvir? Exato. Se eu tiver essa atitude com essa pessoa, eu gostaria que alguém tivesse essa mesma atitude comigo? Sim. Assim, é um certo cuidado que a gente precisa ter, como em qualquer coisa no nosso dia a dia. Sim. Né? A gente tem que ter cuidado para conduzir, a gente tem que ter cuidado com a nossa alimentação, a gente tem que ter cuidado e zelo no nosso trabalho. Por que a gente não tem cuidado, né, nos nossos relacionamentos em relação a que nós pensamos? E às vezes, né, Ju, a pessoa pode não estar num bom dia. Sim, não também. E então aí a pessoa fez 99 atos maravilhosos. Pois é. Um ato que nos ofendeu, pronto, a pessoa já não presta, já não vale nada. Não é? Por isso que, para nós não sermos ofendidos facilmente, e se verdadeiramente nós amamos a pessoa, o perdão tem que caminhar junto com esse amor. Sim, o perdão. Né? E aí você pode perguntar assim, mas eu vou perdoar quem me ofende? Sim. Jesus falou que nós temos que perdoar os nossos inimigos, nós temos que perdoar os nossos ofensores, não é? Sim. Porque se eu não perdoar, ele também não vai poder agir a meu favor. Sim. Não é isso? Tem um ditado que diz assim, que a pessoa que não perdoa é aquela pessoa que toma o veneno pensando que a outra que vai morrer. E não, não, quem está se envenenando é a própria pessoa. É verdade. Não é? Verdade. Porque o perdão, nós não podemos nos esquecer que a base da nossa salvação é o perdão. Ele nos perdoou enquanto nós éramos os ofensores. Nós fomos ofensores, nós o ofendemos. Sim. Não é? Com os nossos pecados. E ele chega lá na cruz e ele fala assim, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. É verdade. Não é isso? Então, o perdão, somente eu vou dar um exemplo. Vamos supor que a Ju me ofenda. Ela passa a ser uma devedora para comigo. Ela tem uma dívida para comigo. E somente eu, por ser credora dela, é que posso liberá-la dessa dívida. Não é isso? Sim. E aí você pode falar, mas se eu libero a dívida, eu vou ficar no prejuízo. Não, aí é que está o engano. Quando eu libero essa dívida, perdoando, eu vou estar me liberando a Deus. Sim. Vou estar liberando a mão de Deus a meu favor e também liberando a mão de Deus na vida do meu próximo. Não é isso? É uma chave poderosa. É poderosa. Para abrir uma vida abençoada. É verdade. Sem perdão, nós não chegamos a lado nenhum. Exatamente.
Tem uma situação que a autora diz que eu achei muito interessante, que a ofensa é como uma isca, né? Isca de Satanás, isso. É uma isca, né? Que quando é jogada, nós podemos fisgá-la ou não. Isso. Se nós fisgarmos essa isca, quem já levou com um anzol no dedo, né, sabe que traz muita dor, sofrimento. E dependendo, né, da situação, no nosso caso a gente não vai morrer, mas a gente está aqui configurando as situações, né? Um peixe, quando é fisgado, se não soltar ele acaba o quê? Morrendo. E é a mesma coisa que acontece conosco. Se nós fisgarmos essa isca da ofensa, nós vamos literalmente trazer para a nossa vida muita coisa ruim. É morte em todas as áreas. Sim, em todas as áreas. É morte. Não Nos tornamos amarguradas, tristes. É o que a Bespesudinha disse, é o veneno que vai nos matando todo um dia. Todos os dias. A pessoa vai se tornando amarga. Sim. A pessoa vai se tornando um caminhar pesado. Sabe, porque o ódio vai crescendo dentro da pessoa, o desejo de vingança, não é? E todos esses sentimentos são frutos dos pensamentos negativos da pessoa em relação àquela ofensa. Sim. Que muitas vezes não era nem ofensa. Pois, a pessoa pode ter feito até sem se perceber, porque muitas vezes, sem querer. Eu sei o que saiu da minha boca, mas eu não sei o que entrou no seu ouvido. Pois é. Porque o inimigo das nossas almas, ele tem esse poder. Ele manipula. Sim. E dependendo do estado de espírito da pessoa, que você esteja no momento, aquilo vai soar de forma diferente. É verdade. Por isso, nós temos que liberar o perdão. Não é? Liberar. Eu li uma reflexão outro dia no Facebook, e ela falava assim, reflita nisso. Você está caminhando com uma caneca na mão, uma caneca cheia de café. Alguém vem e te empurra, espalha café para todo lado. Por que o café caiu? É a reflexão. O que você responderia? Porque alguém me empurrou. Sim, não é porque você está andando, né, com uma xícara de café quente. Por que o café caiu? Porque alguém me empurrou. Resposta errada. Sim. O café foi derramado porque a sua xícara estava cheia de café. Se ela estivesse cheia de chá, seria o chá que seria derramado. Sim. Sim. Então, imagina você sendo este vaso, esta caneca, este vaso. Do que é que você está cheio? Você está cheio de amor? Você está cheio de perdão? Você está cheio de sentimentos de bondade, de misericórdia? É isso que você vai derramar quando a vida te empurrar, quando você for ofendido. Sim. É verdade. Agora, se você tiver cheio de raiva, de ira, de vingança, de falta de perdão, de falta de amor, de insegurança, é isso que você vai derramar. E você vai se ofender. Porque fatalmente a vida nos empurrará. Sim. Nós teremos vários empurrões durante a nossa caminhada aqui na Terra. Né? É uma reflexão, sabe? Porque a resposta imediata derrubou porque você me empurrou. Não. Sim. A nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa luta não é contra a pessoa. A guerra maior é para com aquele que está se usando das pessoas. Então nós precisamos tomar cuidado com isso, não é? O nosso Deus é sábio, né? Jesus fala assim: mas Senhor, e se me baterem numa face? Oferece a outra. Sim. É fácil? Não. Mas é o melhor? Por isso que a autora diz: não morda a isca. Não morda a isca. Não. Exatamente, não morda. Não aceite a isca, né? Isso aí é isca de Satanás. E ele está trabalhando. A ofensa é uma isca poderosa que Satanás usa. Sim. E vou falar uma coisa para você. E o perdão
é o antídoto poderoso que Deus Amém. entregou para você. Aleluia. Amém? Não é verdade. isso? É. É o antídoto. Bom, então o quarto pensamento é isso. Sou uma pessoa que não se ofende facilmente. Escreva isso aí. E pense nisso todos os dias. Você não vai se ofender por qualquer coisa. E quando for ofendida, libera o perdão Amém. imediatamente. É verdade. Não é? O quinto pensamento: amo as pessoas e tenho prazer em ajudá-las. Uau! Esse Uau! É, lindo. É mesmo lindo. Então, é mesmo lindo. Sim. Veja bem, se eu não perdoo, é porque eu também não amo. É. É verdade. Então não vem falar que você ama fulano, ciclano, que você ama a Deus, se você não consegue perdoar o seu irmão. Agora, se você está com esse pensamento poderoso de que você não é uma pessoa que se ofende facilmente, isso aí já está enraizado na sua mente e no seu coração. O que vai acontecer? Você é uma pessoa perdoadora. Se você é uma pessoa perdoadora, é porque você ama. Porque diz a palavra que o amor suporta todas as coisas. O amor é perdoador. Sim. Não é isso? E quando você ama as pessoas, tá vendo? Não está falando que você ama os amigos. São as pessoas. Sim, são todos. Todos, amigos, inimigos, os que te agradam, os que te desagradam, aqueles que procuram sempre fazer o melhor para você, aqueles que procuram te ofender, não importa. Ele está falando que nós temos que amar as pessoas e temos prazer em ajudá-las. Sim. E sabe o que eu penso nisso, Ju? Não sei se você pensa igual a mim. Muitas vezes, quando nós falamos ajudar, a primeira coisa que vem na nossa mente é com coisas materiais, é com dinheiro, é com coisas materiais. Mas eu não consigo ver nesse pensamento poderoso, não só, claro que nós também podemos ajudar nessa área, mas eu acho que o mais importante em amar as pessoas é você dar tempo para essa pessoa, é dar ouvidos para essa pessoa. Sim. Não é isso? É porque as nossas necessidades não são só materiais. Isso. Né? Não é só o ter o dinheiro, ter um carro, ter... É bom? Claro que sim, porque essas coisas nos ajudam. Sim. Né? Até em questão de abençoar os nossos irmãos, que também é uma forma de amor. Isso. Mas o que nós precisamos ter em primeira mão e entender é que nós precisamos, né, ter um caráter formado segundo o caráter de Cristo, ter paz. Essas necessidades são mais importantes, né? Ter domínio próprio, né? É desenvolver o fruto. Sim. O fruto do Espírito. Essas necessidades do nosso caráter são mais importantes porque vão gerar depois, né, que consequentemente que no mundo natural prosperidade, e a prosperidade aí vem, né? No dinheiro, vem no trabalho, nos amigos. E hoje em dia as pessoas estão muito sem tempo, né? Sim. E outra coisa, às vezes uma pessoa vem e a única coisa que ela está precisando é que você a ouça, sem pré-julgamentos, simplesmente ouvir. Pois é. Não é? As pessoas estão vivendo nos seus próprios mundos, olhando para o seu próprio umbigo, né? Achando que aquilo que ela está passando é mais grave do que qualquer coisa que os outros estejam passando. Eu quero dizer o seguinte: nós não somos a cereja no topo do bolo. É verdade. Não é? Nós não somos o centro do universo. Há pessoas que sofrem muito mais do que nós, em situações muito mais alarmantes do que nós. E muitas vezes o amar as pessoas e ter prazer em ajudá-las é disponibilizar tempo para ouvir essa pessoa, para acarinhar, chorar com essa pessoa. Não é isso? Eu costumo dizer que o amor não é teoria, né? É prática, né? É prática, é ação. É você colocar, seja de que forma for, independente de quem você seja. Se você não tem dinheiro, você tem uma palavra, né? Tem um abraço, um sorriso,
um tempo. Né? E a palavra de Deus nos ensina que o verdadeiro sábio é aquele que está pronto para ouvir e é tardio para falar. Amém. Não é? Então, eu acho que no tempo que nós estamos vivendo, as pessoas necessitam, e muitas vezes a forma de ajudar isso é ouvir. Não importa o que ela esteja falando, não importa que seja errado o que ela está falando, deixa ela falar. Sim. Deixa ela pôr para fora. Sim. Enquanto isso, você fica ouvindo sem recriminação, sem julgamento. E no momento certo, Deus vai colocar palavra na sua boca para você falar para aquela pessoa em amor. Sim, quando você falou isso agora, Bispo Zidinha, me lembrou como uma casa suja. Ela tem que botar aquilo para fora. Isso. Né? Quando ela bota aquilo para fora, abre espaço. E nós temos a mania de não deixar, muitas das vezes, né? Porque a gente conhece a verdade, não deixar a pessoa falar, porque aquilo que está falando, a gente sabe que não é aquilo. Não é aquilo. Mas para que entre algo bom, a sujeira tem que sair. Justamente. Exato. Né? É isso. É usar uma daquelas chaves, lembra? Sim. Aquela chave que nós falamos que é poderosa para abrir e para fechar. Então usa a chave, deixa sair aquilo que não presta, para que dê espaço para entrar o que é novo. Sim. E o que é verdadeiro. Sim. E muitas das vezes nós não temos paciência, porque aquela pessoa só fala coisa... Porque o pensamento dela é esse. Olha lá, é a falta de amor. É verdade. Não é? Porque, como você falou, o amor não é teoria. O amor é prática. Sim. E se a palavra de Deus diz que o amor tudo suporta, nós temos que ter muita paciência. Que o amor vence tudo, que o amor é misericordioso. O amor também é ouvido. Sim. Não é? Sim. É ouvido. Eu lembro que, quando falaram de Jesus para mim, né, hoje é o pastor lá no Brasil, ele ficou 4 horas conversando comigo. Aliás, ele ficou me ouvindo, né? Porque quem falava era eu. Sim. E eu falo que quando ele falou do amor de Jesus por mim, me conquistou, porque primeiro eu senti o amor dele por mim. Sim. Em ouvir. E hoje eu penso em tudo que eu falei tanta coisa errada. E não julgar. Não julgou em momento nenhum. Eu creio que por dentro aquele homem sábio estava orando. Senhor, abre o entendimento. Com certeza. Que o Espírito Santo de Deus a conversa. Hoje ele fala assim, quando eu estou com ele. E é isso, a arma poderosa é a oração nesses momentos. Hoje, quando o Senhor permite que a gente se reúna, quando eu vou ao Brasil, ele pede sempre para, quando tem muitas pessoas novas na igreja, para eu dar um testemunho. E ele sempre fala: durante 4 horas eu fiz do meu ouvido bacio. Você entendeu? Tinha paciência. Mas me amou. Sim. Você entendeu? Sim, e até hoje nós caminhamos juntas. Até hoje. E Deus coloca essas situações para ver realmente se nós estamos aptas para servir o Senhor. Porque é nessas pequenas coisas. Se você não tem paciência de ouvir o irmão, né? Exato. Que amor é esse? Deixa falar, deixa pôr para fora. Nós falamos lá no Brasil, né, Ju, desopilar o fígado. Sim. Né? Deixa, porque até nós que já estamos caminhando um tempo com o Senhor, tem horas que a gente pensa que não? Sim. Tem hora que nós precisamos de um ouvido. Embora a gente saiba que aquilo que nós estamos falando, não deveríamos estar falando, mas temos que pôr para fora, porque está lá dentro. Está lá dentro. Né? E eu não me sinto culpada nisso, porque eu tomo para mim as palavras do apóstolo Paulo, que ele fala assim: miserável homem que eu sou. Sim. O bem que devo fazer não faço, o mal que não devo, esse eu faço. É verdade. Ele então, sabia. A mesma coisa que acontece comigo, com você, em certos momentos, não menos bons nas nossas vidas, porque eu falo, com Deus nós não temos dias maus. Não. Nós temos dias menos bons. Sim. Não é? Então, onde o nosso emocional também se desequilibra. Claro.
Nós somos humanos. E nós precisamos colocar aquilo para Sim. fora, porque já mexeu com o nosso sentimento. Sim. Porque se está só na forma do pensamento, ainda tá, mas se já mexeu com o seu emocional, Sim. você tem que colocar aquilo para fora, que é exatamente para te esvaziar, Sim, limpar. Sim. não é? E nós precisamos disso também. Claro que sim. Né? Somos seres humanos, não somos a cereja do topo do bolo. Não, de né? maneira Nada de nenhuma. jeito, longe disso, Longe disso. né? Mas somos pessoas que estamos, mulheres que estamos tentando, e é um exercício diário, mudar, né, os nossos pensamentos. Sim. Alojando de forma residente, como fala assim, o residente que já é um residente para sempre, eterno. Sim. Esses pensamentos poderosos. Então, nós somos, sim, pessoas que amamos as pessoas e que temos prazer em ajudar essas Sim. pessoas. E não precisa ser muito, minha irmã. É aquilo, recebe um telefonema de uma pessoa aflita, foi que a Bispa Isildinha falou. Dê tempo para ela falar, tenha paciência, não julgue, não venha colocar de Gênesis e Apocalipse na vida da pessoa, porque não é isso que em nenhum momento ela precisa de amor. Né? Nós sabemos que a palavra do Senhor é amor, Isso. mas nós temos que ter estratégias, Isso. né, para usar esse amor. Sabedoria. Isso, que vem né, do alto. Conhecimento. Isso. Para poder usar esse amor e de multiformas, né? De acordo com cada situação. Isso. Se você vê uma pessoa que tem necessidade de alimento, de roupas, tem muita coisa em casa, vai abençoar. Exato. Né? É o que Tiago fala, não é? Sim. A palavra É fala tremendo. tudo. Sim. Não é? Sim. Ele fala assim, não adianta você ir falar do amor de Deus para uma pessoa que está passando fome, para uma pessoa que está sem roupa para vestir. Primeiro, vista o seu irmão. Primeiro, alimente o seu irmão. Sim. Aí depois, sim, Sim. você vai estar pronta para falar, porque ele vai ver em você Sim. esse amor. Esses pequenos cuidados. Que Sim. o Senhor, a gente pensa que não, mas o Senhor está atento a tudo. Sim. Esses pequenos cuidados que nós temos um pelos outros agrada tanto o coração do Senhor. Você pensa, mas é tão pequeno, eu dar uma boleia, o que me custa? Para você realmente não pode custar muito, né? Mas a pessoa que muitas das vezes não tem como ir à igreja ou ir em algum lugar e você passa no meio do caminho e diz, olha, irmão, você quer uma boleia? Eu te levo. Muda um pouquinho o caminho. Isso faz toda a de diferença. grande valia, faz. Para um irmão, para a pessoa que você está abençoando, e você não tem noção como isso agrada o coração do Senhor. É verdade. Oh, meu Deus, né? Como é bom a gente compartilhar, né? A todo tremendo. dia dessa palavra, Sim, né? Que nos sim. anima, que nos dá força, não é? Sim. E agora vem o pensamento poderoso número 6. Sim. E esse pensamento também tem que fazer residência eterna na sua mente. Fala assim: confio em Deus completamente. Não há razão para me preocupar. E lá em Provérbios 3:5 fala assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Sim. Sabe, Ju, eu costumo falar assim: eu passo a confiar numa pessoa quando eu estou caminhando com essa pessoa, Sim. quando eu estou conhecendo Sim. essa pessoa, não é? E tem muita gente que fala assim: ah, mas eu conheço Deus. Mas conhece Deus como? De ouvir falar? Ou de intimidade? Você entendeu? Relacionamento. Exatamente, né? Como que... às vezes eu pergunto assim, você conhece o presidente de Portugal? Conheço, é o Marcelo Rebelo. Mas você conhece mesmo? Conheço. Tá sempre na mídia, tá. Então eu pergunto para você, já que você o conhece, qual é a cor preferida dele? Qual é o prato preferido dele? Pois é. Ah, mas isso eu não sei. Bom, então você não conhece. Você pode vê-lo na mídia, você pode ouvir falar dele, mas você não o conhece, não é? A mesma coisa é com Deus, não é verdade? Sim. Sim.
como Jó mesmo dizia, eu conheço Deus de ouvir falar. Mas agora os meus olhos contemplam a tua face. Para contemplar a face é porque está caminhando com. Sim. Não é isso? Sim, está junto. E no mundo que nós estamos, na atual situação que nós estamos vivendo, que o mundo está vivendo, eu tenho que confiar plenamente nesse Deus. Sim. Porque senão a preocupação, ela vai gerar uma ansiedade. Sim. Não é isso? Sim. Porque preocupação quer dizer preocupar a sua mente com coisas que ainda não aconteceram. Não. Pois é. Mas se você se ocupar tanto disso, poderá vir a acontecer. Sim. Não é isso? Sim. Não é? Sim. Então, confiar em Deus completamente quer dizer em todas as circunstâncias, em todas as situações, em todas as áreas das nossas vidas. É verdade. Não é isso, Jô? E isso traz, assim, uma paz. Porque quando a gente verdadeiramente tem esse conhecimento, né, desse Deus maravilhoso, a gente percebe que muitas das vezes nós fazemos esforços desnecessários, né? Vamos dar um exemplo aqui, né? É muito prazeroso muitas das vezes a gente sentar numa cadeira de balanço, não é? É verdade. E a gente vai para frente, já estou até me imaginando. para frente, para trás. É bom por um tempo, mas se a gente continuar fazendo aquilo para frente, para trás, para frente, para trás, para frente, diariamente, todo dia, aquilo se torna desgastante. E assim, se preocupar não é mal. O problema é você viver preocupado sempre. Por quê? Acaba você indo para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, se desgastando, porque aquilo passou a não ser mais um prazer, ou não foi uma preocupação para resolver, foi uma preocupação que está te desgastando. Isso. E isso é inútil. É verdade. Passa a ser uma situação inútil, que você não chega a lugar nenhum, né? A cadeira de balanço chega uma hora que você está ali para frente, para trás, mas você não chega a lugar nenhum. Exato. E é a mesma coisa. Então, assim, eu costumo dizer que passa por nossas mentes um turbilhão de pensamentos. É verdade. Né? Tem estudos que dizem que são mais de 30 mil pensamentos diários. Nossa, nossa mente trabalha, né? Trabalha e trabalha bem. E dá trabalho. Muitas das vezes até à noite, né? A gente, meu Deus. Parece que o cérebro também, quando a gente está naqueles dias, até descansar. É verdade. Então, assim, imagina, 30 mil pensamentos diários. Se forem pensamentos negativos... Meu Deus. Estou dizendo que vão ser os 30 mil, mas, né, quem tem uma mente negativa... A tendência é ter o maior número de pensamentos negativos. Sim. De ser mais pessimista. Sim. E isso é uma situação de que eu costumo dizer... É uma porta que você abre para a morte. Ou você tem fé e acredita em Deus e não se preocupa... Ou então, você começa, diante desses pensamentos negativos, como nós já falamos, gerar um monte de sentimentos, e um deles é o medo. Isso. E o medo paralisa, né, O medo paralisa. Paralisa. Enfim. E até ela conta um caso de um senhor que recebeu um diagnóstico de uma doença, né? Uma doença de um carrapato, e ele ficou tão desesperado com aquele diagnóstico que ele começou a falar que ele ia morrer e que ia acontecer isso, ia acontecer aquilo com ele, e por mais que os médicos falassem que o tratamento estava surtindo efeito, ele ficou tão preso naquele primeiro diagnóstico negativo, sim. que chegou a um ponto que ele estava tão desesperado de contaminar também a esposa dele, que ele acabou matando ela e depois se suicidando em seguida. Pois é, né? Essas armadilhas que o inimigo usa, né? É verdade. Através da nossa mente,
para que Deus, que é o nosso Pai, aquilo que eu disse, Ele nunca criou nada ruim, possa nos abençoar aqui na Terra. Exato. Costumo dizer, nós não nascemos para ter esse tipo de pensamento, nem esse tipo de vida. E assim, isso não é só espiritual, né? Isso já vem sido estudado. Médicos, especialistas. Tem um estudo também de uma doutora, que acho que é Carolina Leaf, né? Que ela fala que 87% das nossas doenças... Sim, né? Sim, já foi provado cientificamente. É de acordo com os nossos pensamentos. Exato, porque gera o sentimento e vai... O cérebro, ele produz toxinas. Sim, que vai e libera para o nosso corpo. Para o nosso corpo, exatamente. Então, eu costumo dizer, pense primeiro coisas boas. Pense primeiro em ter vida, em ter prosperidade. Claro que a gente precisa fazer a nossa parte, a gente precisa cuidar do nosso corpo, precisa cuidar, né? Quando o médico manda a gente fazer um tratamento, enfim. A gente tem que fazer isso. Mas a gente não pode estar agarrado em pensamentos que vão ser destrutivos e que não levam a lado nenhum. É verdade. Eu costumo dizer que esses dias eu estava também, assim, por decorrer das situações, estava um pouquinho assim desgastada e eu fui conversar, né? E eu não aceitei aquela situação para mim, porque eu sempre fui uma pessoa muito saudável. E quando eu fui tirar minha atenção, a minha tensão estava um pouquinho alta. E eu falei, eu nunca tive tensão alta. E aí fui conversar com as pessoas. Ai, toma cuidado, não pode ser assim. Olha, eu falei, realmente, com a idade tudo aumenta. A idade aumenta, o peso aumenta, né? Verdade. Enfim, eu não vou querer também ter a atenção que eu tinha quando eu tinha 17, 18 anos. Mas eu tenho que fazer a minha parte. Em primeiro lugar, eu não aceito esse diagnóstico para mim. Isso. Então, eu vou fazer a minha parte. Vou ficar mais calma, vou me alimentar melhor, vou fazer exercício físico. Né? Me lembra alguém que deu testemunho uma vez. Pois. Né? Se caso não funcionar, que eu creio, que eu sei que Deus está comigo, aí sim, nós vamos para um segundo, né? E assim, depois que eu declarei isso para minha vida, no dia seguinte, eu fui tirar, olha, tava igual de bebê, eu ria para mim, comigo mesmo. E assim, são essas experiências que a gente começa a ter. Por quê? Porque a gente conhece, né? Conhece de Deus, relacionamento. de relacionamento. E sabe que Ele é o Deus que pode curar e fazer todas as coisas para nós. É isso. Não é verdade? Exatamente. Então, o sexto pensamento que tem que fazer residência na sua mente é: confio em Deus completamente, não há razão para me preocupar. Amém. E já chegamos mais uma vez num final que passa tão rápido. Sim, não é verdade. Dessa nossa conversa maravilhosa, gostosa. Espero que você aí do outro lado esteja pensando nesses pensamentos poderosos diariamente, que eles façam residência na sua mente, para você viver uma vida próspera, uma vida abundante na presença de Deus. Amém. Tudo começa com o pensamento. E nunca se esqueça, aonde a minha mente for, onde a mente vai, o homem segue. Sim. Então é aquilo, pensamento gera sentimento, sentimento vai gerar uma ação. Então que os pensamentos sejam de vida, pensamentos de bênção, pensamentos positivos, para gerar sentimentos de alegria, de paz, amém, sabe? Para que você possa usufruir de todas as maravilhas que Deus tem preparado. Afinal de contas, eu confio nele completamente, amém, e não preciso me preocupar com nada. É verdade, é verdade. É isso, não é? Nós falamos, mas também vivemos isso, exatamente. Ju, muito obrigada. Obrigada a Bispo Isildinha mais uma vez. Mais uma vez por estarmos sempre aqui. Feliz. Glória, sempre feliz. Sempre. É muito bom, né? Sim, é muito bom. Então, minhas queridas, Deus abençoe vocês. Até a próxima semana. Não se esqueça, todas as quartas, às 15h30, o nosso encontro marcado. E às quintas-feiras, nós temos a nossa reunião presencial, às 15h30 também. Esperamos conhecê-las pessoalmente. Amém. Serão muito bem-vindas se um dia quiser vir nos visitar. Mas desde já que vocês tenham um resto de semana abençoadíssimo,
Que vocês tenham pensamentos poderosos nessa sua mente, sentimentos de muita alegria, de muita paz, de muito regozijo. Amém. E que nos encontremos novamente, se Deus assim o permitir, na próxima quarta-feira. Sim. Deus abençoe a Deus todas. abençoe. Tchauzinho. Tchau, tchau. Deus abençoe.